Senhor. Nós hoje estamos celebrando 3 momentos bem importantes que se interligam. Antes de começar a missa, a ministra Márcia Daniela estava comentando e o padre Antônio lembrou no início que hoje nós temos 3 momentos. É a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. É o início do mês mariano, 1º de maio, e é também o dia de São José Operário, no contexto da comemoração do Dia do Trabalhador, ou dia da reflexão sobre o trabalho. Esse dia 1º de maio, associado com o trabalho ou o Dia do Trabalhador, tem sua origem ainda no século XIX, quando a classe operária, que foi criada a partir da Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra, começou a trabalhar para garantir seus direitos trabalhistas. Porque até então não havia nenhuma lei que garantisse direitos aos trabalhadores que, naquele período, se aproximavam das cidades para trabalhar nas fábricas. E esse movimento foi muito sofrido, inclusive com muitas mortes, com o sacrifício de diversas pessoas. E, a partir de então, encurtando todo esse processo, a partir do dia 1º de maio, começou-se na Europa e depois no continente americano, espalhando-se pelo mundo, associar o dia 1º de maio com o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. A Igreja percebeu que deveria fazer alguma coisa também nesse sentido e, a partir de 1955, o Papa Pio XII instituiu que o dia 1º de maio, que já vinha sendo celebrado de modo civil associado ao trabalho, fosse também abordado pela Igreja nesse aspecto. E então se estabeleceu a figura de São José como o operário de Deus e que nós estamos celebrando hoje. São José, cujo dia 19 de março, e que é o padroeiro da nossa paróquia, é também celebrado no dia 1º de maio no seu aspecto de operário, de trabalhador. E o que é que nós podemos refletir sobre tudo isso? Várias coisas. Primeiro, nós devemos nos perguntar qual é a função do trabalho ou o lugar do trabalho no projeto de Deus. Durante muito tempo, uma avaliação equivocada da Bíblia, sobretudo do livro do Gênesis, associava o trabalho como se fosse um peso para o ser humano decorrente do pecado. Mas, com a evolução do pensamento humano, nós reconhecemos que o trabalho faz parte do projeto de Deus. Primeiro, porque pelo trabalho a pessoa cresce em dignidade humana. O trabalho é uma forma de crescer em dignidade humana. Por quê? Através do trabalho, a pessoa é capaz de colocar a serviço dos outros e de si mesmo os dons que Deus lhes deu. O trabalho permite que a pessoa cresça enquanto pessoa, amadureça. O trabalho permite que a pessoa se sustente e sustente as pessoas que dependem dela, e assim por diante. No entanto, para que o trabalho possa fazer esse processo de crescimento humano, que faz com que a pessoa se sinta útil na sociedade e que se sinta valorizada, é preciso que o trabalho seja visto e tratado dentro do projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus, ele serve para isso, para ser uma parceria com Deus na construção do mundo e da própria criação. A palavra de Jesus no Evangelho vai nos dizer que o Pai sempre trabalhou e continua trabalhando. A primeira leitura de hoje foi tirada de um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, opcional, e uma outra leitura opcional também seria do livro do Gênesis, seria um pouco mais longa, por isso optou-se pela carta de Paulo, que é um pouco mais curta. Mas a narrativa do Gênesis, no primeiro relato da criação, mostra Deus criando o mundo, ou seja, Deus trabalhando. E Jesus também trabalhava, e as pessoas com quem ele convivia também trabalhavam. E José, o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, também trabalhava. Ele era carpinteiro. E é muito interessante o significado teológico dessa profissão de José, que era também a profissão de Jesus. Carpintaria. Carpintaria
é um trabalho com madeira e que envolve sensibilidade de artista e raciocínio lógico. Trabalhar com a madeira, a carpintaria, a construção na época de barcos, a construção de estruturas de casa, a construção de móveis, que também fazia parte da carpintaria na época, era um trabalho ao mesmo tempo manual, artesanal, que exigia habilidade manual, mas também raciocínio, cálculo. Tanto que a imagem de São José operário traz São José na mão com um esquadro, para ele calcular os elementos daquilo que ele construía. E a carpintaria é uma metáfora nesse sentido. A construção de uma casa é a construção de uma relação entre as pessoas e o mundo. E nós podemos dizer que São José não era apenas um construtor de casas no sentido físico, mas construtor no sentido de relações humanas. E ele trabalhou para se sustentar, e sustentar Maria, e sustentar Jesus e aqueles. E isso é um trabalho de construção de relações. E nós devemos nos perguntar qual a relação com o trabalho que nós temos. Se a nossa relação com o trabalho é uma relação que edifica as pessoas, ou é uma relação que sufoca as pessoas ou impede as pessoas de crescerem. Nós sabemos que o trabalho ele pode ser utilizado das duas formas. Ele pode ser utilizado para a pessoa crescer, para favorecer a sociedade, ou ele pode ser utilizado para sufocar e impedir. A história das relações de trabalho são muito complicadas. E hoje, particularmente no Brasil, nós estamos vivendo um momento em que os trabalhadores estão perdendo gradativamente os seus direitos trabalhistas. Isso põe em risco a vida humana, isso põe em risco a dignidade humana. O Papa Francisco tem nos alertado sobre isso, sobre o tipo de economia que nós construímos, ou seja, o tipo de relação que nós estabelecemos com o trabalho e com a figura e a pessoa do trabalhador. No mês de março, era para ter acontecido na Itália, em Assis, uma grande conferência que o Papa Francisco havia convocado para exatamente isso, discutir novas relações de trabalho e discutir novas possibilidades no modelo econômico que nós vivemos atualmente. Porque o Papa sente que o modelo econômico que nós praticamos não corresponde àquilo que Deus espera do trabalho, porque não é um modelo que favorece a vida de todos, favorece a vida de alguns, mas não da grande maioria. E aí nós temos que pensar se nas nossas relações de trabalho, seja como trabalhador, seja como aquele que oferece trabalho para os outros, se essas relações estão pautadas na justiça de Deus, se correspondem àquilo que Deus espera que seja o trabalho. As coisas nunca foram fáceis. A gente pensa em São José trabalhando na carpintaria, mas nós temos que lembrar que São José vivia em Nazaré e Jesus também. Segundo os historiadores, os que entendem da história, Nazaré era um povoado que não passava de 300 habitantes. Um lugarejo muito pequeno. 300 habitantes é muito menos que uma quadra aqui da QND ou da QNF na nossa área da paróquia tem. Qualquer quadra aqui da nossa área tem muito mais que 300 habitantes. O que é que significa isso? Que não havia trabalho suficiente naquele lugar onde eles viviam. Então, os entendidos na história dizem que provavelmente tanto José enquanto carpinteiro, quanto Jesus enquanto carpinteiro, tinham que constantemente sair de Nazaré para procurar trabalho em outras localidades. Ou seja, a relação de trabalho é algo conflitivo, é algo que exige. Então, a partir desse momento em que nós celebramos esses 3 momentos, a sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, nós devemos nos perguntar: qual é o lugar que o trabalho ocupa no coração de Jesus? Coração significa vontade também.
Qual é a vontade de Deus sobre o trabalho para o ser humano? É também o mês mariano. Maria é a figura que expressa o cuidado de Deus, é o rosto materno de Deus. Trabalhar é uma forma de cuidar de si, do outro e da criação. Como nós temos utilizado o trabalho? Muitas pessoas utilizam o trabalho só para progredir na vida, para crescer materialmente. Às vezes, pisando em cima dos outros. Mas não é essa a função do trabalho. Não é essa a vontade do trabalho no coração de Jesus, na vontade de Deus. A vontade do coração de Jesus é que o trabalho seja uma forma de nós cuidarmos de nós mesmos, dos outros e da criação, assumindo o rosto materno de Deus expresso por Maria. Por isso hoje é um dia todo especial. Esses três elementos estão se encaixando. 1º de maio, numa primeira sexta-feira do mês, né? E o mês é sempre o mês de maio, ver o trabalho como uma expressão do cuidado de Deus para conosco. E quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos sozinhos. Deus trabalha conosco. Porque, voltando ao que nós já dissemos, Jesus falou, o Pai trabalha sempre. O Pai está sempre trabalhando para nos fazer nos aproximar dele através de Jesus, na força do Espírito. O Pai quer que todos tenham oportunidade de trabalho para que possam sustentar suas famílias, para que possam crescer enquanto pessoas, enquanto homens, enquanto mulheres. Nós devemos rezar pedindo a São José que interceda junto de Deus para que as nossas relações de trabalho sejam mais justas, que cada vez mais nós possamos construir um sistema de produção, um sistema econômico que favoreça o trabalho como instrumento de crescimento humano e não como ferramenta de domínio de uns sobre os outros. Mas não basta rezar pedindo a Deus que nos ajude, nós temos que arregaçar as nossas mãos, nós temos que nos organizar enquanto pessoas para poder melhorar as relações sociais, melhorar as formas de produção, melhorar as leis trabalhistas, para que elas protejam a dignidade das pessoas, para que elas façam com que o trabalho permita às pessoas acesso àquilo que é essencial na vida, aquilo que preserve a sua saúde, aquilo que promova a sua educação, aquilo que no futuro mais distante garanta a sua previdência social. Então, nós estamos num momento crítico da nossa história, onde todos ou muitos dos direitos inalienáveis da pessoa, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito à educação, estão em risco porque nós estamos fazendo do trabalho algo que está se afastando do coração de Jesus, da vontade de Deus. E a transformação disso tudo é tarefa nossa também. É preciso que nós nos conscientizemos, que nos organizemos socialmente para reverter essas situações e garantir que haja emprego para as pessoas, não apenas um subemprego, onde a pessoa não sabe se de manhã vai ter o que comer à noite. É preciso que nós sigamos o pedido do Papa Francisco. O tempo todo ele está fazendo com que nós reflitamos sobre isso. E nisso a Igreja tem uma proposta. E é preciso saber que a proposta da Igreja não é uma proposta técnica, não é como resolver isso, mas a proposta da Igreja é uma proposta ética. A função da Igreja é uma função ética. Dizer, desse jeito é possível valorizar a dignidade humana. Desse jeito está se ofendendo a dignidade humana. Então o Papa Francisco convocou essa reunião para março, que foi suspensa por causa da questão do coronavírus. E essa crise do coronavírus vai exigir de nós ainda mais empenho, ainda mais
esforço, junto com a graça de Deus, para poder fazer do trabalho aquilo que Deus espera que ele seja. Um instrumento de promoção da dignidade humana e promoção da vida humana em todas as suas dimensões. Que nós possamos tomar consciência disso e nos dispor a, junto com a ajuda de Deus, transformar esse mundo para melhor, para nós e para todas as outras pessoas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.